Beleza, então tu já estava mais ou menos ambientado. Você olhou a questão e, na verdade, talvez tenha conseguido fazer, talvez não. Se não tentou, dá uma pausa para tentar fazer. Se tentou, ok, vamos adiante. As dúvidas que devem ter vindo na sua cabeça foram essas aí de cima, ó. Pode ter 3 coroas, quer dizer, quando ele diz a probabilidade de obter 2 caras, são exatamente 2 caras ou podem ser mais caras? Quando ele diz na letra B, pelo menos 2 caras, ele está falando pelo menos é o quê? É 2 ou mais, ou 2 ou menos, é exatamente 2? A ordem importa? Então a gente chega à conclusão que probabilidade é algo difícil demais de fazer, né? Mas não é, pessoal. Quem me acompanha sabe que eu falo. Probabilidades são pouquíssimas questões diferentes. Se você aprende a técnica de todas as questões, quando você chegar na tua prova, você vai ver que o enunciado é outro, mas a questão é a mesma cara, a mesma expressão. Eu concordo que probabilidade é difícil. Mesmo eu que já estudei bastante probabilidade, que já li livro de probabilidade, executei livro de probabilidade, fiz muitas questões, também acho difícil, porque você tem que associar aquela questão àquela questão que você aprendeu lá atrás. Então isso pode dar um pouco você pode tremer um pouco na base, mas fica tranquilo, pessoal. A ideia no final do curso você já está Dragonite nessa questão de probabilidade, beleza? Então vamos à questão, então. Pessoal, ele diz que 3 moedas são jogadas simultaneamente e pergunta qual a probabilidade de obter 2 caras. Quando eu digo 2 caras, eu estou dizendo exatamente 2 caras. É uma boa prática falar antes exatamente 2 caras, beleza? Mas já que ele não falou, vamos assumir que são exatamente 2 caras. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa é criar uma convenção. Vou criar com vocês aqui agora, tudo bem? Nem sempre a gente vai fazer assim, mas eu e você sempre faremos assim. Bom, ao invés de ficar escrevendo cara, eu vou colocar um K, beleza? E ao invés de ficar escrevendo coroa, eu vou colocar um C. Isso porque cara e coroa começam com a mesma letra. Então, ficar escrevendo C e C, C1, C2, pode dar algum problema na nossa mente, beleza? A gente sabe que às vezes, de vez em quando, a gente dá uma travada, né? Isso eu não quero que aconteça com você. Qual a probabilidade de obter 2 caras? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar todas as possibilidades diferentes que podem acontecer por aqui. Vamos lá, tá preparado? Bom, a primeira pode ser cara, ou melhor, cara com K, tá vendo? É a confusão. A primeira pode ser coroa ou pode ser cara. A segunda, ela pode ser cara ou coroa também. Repara, então pode ser cara, olha só, olha que louco, né? Pode ser começar com coroa e vir cara na sequência, ou pode ser começar com coroa e vir coroa na sequência. Assim como pode começar como cara e vir cara na sequência, ou pode começar com cara e vir coroa na sequência. Já percebe que está tudo caos, já está difícil de fazer, né? Porque tem a terceira ainda. A terceira pode ser cara, coroa, pode ser coroa, cara e coroa. Olha que confuso, né? Coroa, cara e coroa, ou coroa, cara e cara. Aqui embaixo pode ser coroa, coroa e coroa, ou pode ser coroa, coroa e cara. Aqui embaixo, cara, 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 ou pode ser cara, cara e coroa. Aqui embaixo, cara, coroa, cara, ou cara, coroa, coroa. Você entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi foi nada. E ele pergunta qual que é a probabilidade, né, de obter 2 caras. Vamos lá, vamos ver onde tem 2 caras aqui, ó. Aqui tem 2 caras. Aqui tem 3, né? Não pode. Aqui tem 2 caras. Aqui tem 2 caras. E eu acho que deu isso, né? Quantos eu tenho no total? Eu tenho 8 e eu circulei 3. Então, probabilidade é de 3/8. Claro, pessoal, que aqui eu pulei algumas etapas, que é definir o meu espaço amostral, que é definir o meu evento. Eu pulei algumas etapas. Mas eu quero te mostrar como é que a gente faz na prática. Esse caso foi um jeito bem trabalhoso que eu fiz. Na prática a gente não vai fazer assim, mas é uma maneira de fazer. E quem não sabe fazer do jeito basicão, acaba se enrolando no jeito posterior. Daqui a pouco a gente vai ver na árvore de probabilidade, a gente vai ver um jeito mais fácil de fazer isso, tudo bem? Bom, tem outras formas também. Só um detalhe, probabilidade geralmente é dita como sendo uma análise combinatória 2 vezes. Por quê? Probabilidade, como a gente viu lá atrás, é uma fração, né? É um caso favorável sobre um caso totais. Geralmente você faz uma análise combinatória em cima, uma análise combinatória embaixo e divide os dois. Então pode ser visto assim? Pode ser visto assim. Nem sempre é. A probabilidade é muito mais do que isso, mas para vocês cai muito dessa forma. Então se você está craque em análise combinatória, a sua chance de desembocar em probabilidade ela é um pouquinho maior, beleza? Embora não seja suficiente. Bom, vamos lá, já matamos isso, eu vou apagar um pouquinho aqui em cima, como você está com o vídeo gravado, você pode voltar caso você tenha alguma dúvida, e vamos fazer a letra B. Qual que é a probabilidade de obter pelo menos 2 caras? O que eu deveria ter feito? Olhado a mesma coisa de novo. Eu vou ter que abrir todo mundo de novo e ficar procurando quem tem pelo menos 2 caras. Cuidado que esse pelo menos, 2, significa ter 2 ou mais, beleza? Então nesse caso, como a gente tem um lançamento de 3 moedas, podem ter 3 caras, ou melhor, 2 caras ou 3 caras, beleza? Qual é a chance de ter 3 caras? Lembra? Só tinha um caso que tinha 3 caras, né? Então, se em cima a gente achou 3, lembra? A gente achou esses 3 aqui. Cara, cara, coroa e cara,
e coroa, cara e cara. Repara que são coisas diferentes, pessoal, porque as moedas são diferentes. Então, isso aqui causa muita dúvida em vocês, porque vocês falam, mas cara, cara e coroa não é a mesma coisa que cara, coroa e cara? Não, porque essa aqui é a primeira moeda, essa é a segunda moeda, essa é a terceira moeda, essa é a primeira moeda, a segunda moeda e a terceira moeda. Eu sei que as moedas são idênticas, mas elas são diferentes. Pensa o seguinte, se você tem um irmão gêmeo, você sabe quem você é. Você não deixou de ser quem você é porque eu misturei os dois. Entende o que eu estou dizendo? Então a chance da primeira moeda da cara é a chance dela, pô. Então é independente da outra. Tudo bem? Então isso aqui é o que a gente achou na letra A, só que agora, como são pelo menos duas caras, a gente tem que acrescentar mais um caso, que é esse caso aqui, que é o KKK. Tipo, muito engraçado, né? E 1, 2, 3, resultado, então a gente tem a probabilidade, olha só, agora já está caraca em calcular, né? Probabilidade que são 4, certo? 1, 2, 3, 4, sobre o total. A gente calculou o total lá em cima, né? Que são 8. Resultado, meio. Probabilidade dá 50%. Pessoal, e mais um detalhe que é curioso, existem outras várias formas de fazer isso. Por exemplo, usando análise combinatória, eu poderia calcular diferente, falar assim, beleza, como é que eu calculo os casos totais? Então vamos só, a gente já matou a questão, vamos só um pouco além, como é que eu calcularia os casos totais, tá bom? Vou colocar aqui embaixo, casos TOT. Casos TOT, bem perto de mim aqui. Casos TOT. Como é que eu calcularia os casos TOT? Olha, para a primeira moeda, ela tem quantas possibilidades? 2, né? Por que 2? Pode ser cara ou pode ser coroa. Para a segunda, 2, né? Porque ela pode ser cara ou pode ser coroa. E para a terceira, 2 também. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Opa, agora eu estou na frente, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Olha só o denominador aqui, esse também não foi 8, tá vendo? Então, pessoal, não é nada de outro mundo, acredite em mim. Tudo bem? Bom, mais uma questão. Vou pedir que você pause o vídeo também e tente fazer. Na verdade, eu mesmo vou pausar o vídeo aqui, daqui a pouco você volta, beleza?